tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Camila, eu sou taróloga já tem mais de 6 anos. Trabalhava a princípio com o baralho cigano, né? Atendi durante 6 anos com o baralho cigano e agora eu atendo também o tarô, atendo com os arcanos maiores, certo? E aí eu resolvi me aventurar a gravar esses vídeos de tiragem de signo. Quando eu fazia live na pandemia, porque eu cheguei a fazer live lá na pandemia, eu fazia live pelo Instagram mesmo, tiragens semanais. Então era tudo, se não me engano, era toda quarta-feira eu fazia essa tiragem aberta ao público, né? Aí a pandemia deu uma melhorada, eu parei de atender, né, de fazer live e voltei a atender os meus clientes, minhas clientes. Continuava no online, mas atendendo somente as pessoas que já eram os meus clientes. E aí eu resolvi abrir o Alma 11. O Alma 11 foi um projeto, na verdade, né, um projeto novo, onde eu começo a romper as fronteiras dos meus clientes habituais e me aventurar além das lives no TikTok e tudo mais, que também eu parei de fazer, né? As lives do TikTok foram até que recentes, acho que tem alguns meses que eu fazia, e aí eu parei de gravar, não estava mais fazendo nenhum tipo de exposição. Até que o Alma 11 começou a tomar uma forma muito maior, uma ideia muito mais abrangente, uma ideia maior. O Alma 11 nasceu desse lugar, de missão de vida mesmo. A espiritualidade foi me levando, foi me guiando e cá estou hoje com esse projeto. Vou começar a fazer essas tiragens agora, né? Então, ainda que muito timidamente, eu acho, tá? Eu confesso que muito timidamente, mas eu tenho sentido que isso tem que acontecer e aí eu venho aqui conversar com vocês sobre isso. E aí esse vídeo a princípio era para ser já de tiragem, mas tô sentindo que primeiro eu preciso contar para vocês um pouco do Alma 11. Então o Alma 11 nasceu num momento que a Camila, quanto taróloga, estava ainda muito tímida, dentro de um lugar muito confortável de atender e ficar ali no mundo do trabalho secundário, né? E aí as coisas começaram a me empurrar mesmo para é isso que você tem que fazer, esse é o lugar que você precisa estar. Rompe essa barreira do pequeno para chegar, né, para o grande. Da onde veio o projeto a princípio? Veio dos meus estudos de física quântica. E eu estou fazendo a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu vou falar muito sobre o professor Hélio Couto, eu acho que eu vou fazer inclusive uns videozinhos falando sobre isso, aquém do tarô, né? Que eu acho que esse primeiro vídeo vai ser mais para isso mesmo, né? E tirar o baralho igual a todo mundo. E essa não era, assim, uma coisa que eu queria fazer. Então, conversar aqui com vocês e abrir esse diálogo com vocês, e aí era mais importante a princípio do que fazer os vídeos de tiragem. Eu vou fazer, é um compromisso meu com vocês, eu vou fazer, porque também é uma coisa que o pessoal fala muito, eu percebo que é uma coisa que eu gosto de assistir. Se eu gosto de assistir, então por que eu não faço, né? O meu jeitinho e a minha forma que de repente conecta com você que tá me vendo aqui. E é isso que me motivou a vir aqui. A partir do momento que eu comecei a fazer o caminho das palestras do Hélio, comecei a fazer a ressonância harmônica, tá quase chegando no primeiro mês, talvez já esteja fazendo um mês da minha ressonância. Decidi então que o Alma 11 ia tomar uma proporção um pouco maior e tomar a frente da minha própria vida mesmo, de não mais ser resistente. Isso é uma coisa que a gente vê muito nas palestras do Hélio, aliás, esse aqui também vai ficar um pouco de testemunho do Hélio, porque muita gente que faz a ressonância harmônica vem contar o que aconteceu, e o intuito é realmente vir contar. Então, se você for procurar sobre a RH, sobre o professor Hélio Couto no YouTube, você vai achar bastante depoimento de bastante gente. Uma ferramenta
de expansão da consciência muito grandiosa. Eu comecei a achar os paradigmas sobre o meu trabalho quanto taróloga ser um trabalho secundário e não um trabalho que era o meu trabalho, que era o que eu tinha que fazer. E aí, a partir desse momento que esse movimento começou a acontecer, foi quando eu resolvi vencer os meus paradigmas, né? Vencer as minhas crenças limitantes, a não mais deixar o meu trabalho. Foi daí também que eu larguei o dogma. Foi um momento da minha vida onde eu estava muito na transição. Eu tinha acabado de sair da Umbanda quando eu resolvi começar o caminho das palestras. Foi um momento para mim muito doído. Comecei a ter contato com o caminho das palestras do Hélio Couto. Eu comecei a namorar, coisa que era uma coisa que achei que nunca fosse acontecer de novo. Então esse é o outro capítulo. Comecei a fazer o caminho das palestras do Hélio, e aí eu comecei a entrar no processo de catarse. Então eu já estava entrando assim num processo dolorido da vida, logo que eu saí da religião, porque eu me senti muito perdida, desamparada. Foi nesse momento que eu comecei a me sentir órfã de Deus, de poxa, tô desamparada. Eu saí da casa de santo, eu deixei a religião, e eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Comecei a jogar o baralho através da religião, né? Através da minha entidade, que é a minha cigana, que até hoje claramente está comigo, né? O tempo todo, e é através dela que eu canalizo isso e que eu consigo ler o baralho para vocês. O nascimento do baralho para mim é um nascimento também de uma médium, né? E um nascimento agora de uma mente consciente. Então, né? E agora? Aonde que ele está, se não na igreja? Não é? Porque onde Deus está, se não na igreja, para a gente que está acostumado a ser dogmático, né? O ser humano em si já é acostumado a ser dogmático. A gente vai procurar Deus em algum lugar. Todos menos na gente, né? Então a gente procura em todos os lugares onde está Deus, né? Cadê Deus? E a gente vai atrás de Deus na igreja, atrás de Deus no nosso Pai de Santo, atrás de Deus no nosso pastor, atrás de Deus no nosso padre, né? A gente procura Deus na figura de autoridade que é um líder religioso. Então, a responsabilidade religiosa nasce de você ter admiradores a esse ponto, né? De te endeusar, porque você é a figura mais próxima a Deus. Você tem contato com a espiritualidade mais do que eu. Então, a gente atribui ao nosso pai, ao nosso pastor, ao nosso padre, às pessoas, não importa o dogma que a gente estiver praticando, a gente coloca no outro essa responsabilidade de ser um canal com Deus, né? De ser o canal com Deus. Então, eu preciso desse intermediário para conversar com Deus. Então, quando eu saí do dogma, eu perdi essa noção de e agora? Aonde que eu vou achar o Deus, se não a igreja? E aí comecei o caminho das palestras e conheci a física quântica. Né? A física quântica, ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida. Não existe mais a Camila do passado. Né? Não existe mais o ser humano que existia. Sabe? E não é exagero dizer, tá? Então, não é exagero dizer que eu mudei a ponto de não ter mais os mesmos amigos, de não ter mais os mesmos convívios sociais, assim, sabe, quando nada mais daquilo que você vivia, você vive mais. Nada, nenhuma, sabe assim, ó, nada mesmo. Quando eu olho para trás, eu não consigo mais me enxergar. Porque assim, é como se eu estivesse enxergando uma outra vida. Literalmente. E a gente sabe que agora, depois dos meus estudos de física quântica, eu entendi o que isso significa. Né? Eu entendi o que isso significa. Que é você realmente mudar de realidade. Né? Você realmente
passar de uma realidade a outra e que nada daquilo é mais igual, né? Aqui no Alma 11 é também esse canal da gente, dessa troca, né? De eu mostrar para vocês o que é a física quântica de uma forma mais facilitada, porque é um assunto bastante complexo e não é todo mundo que quer se aprofundar, né? Então não é todo mundo que quer ver 3 horas de palestra e assim, são 80 palestras, eu não lembro quantas, é assim, gente, muito tempo. Para estudar o hélio, para você realmente ir lá estudar o Hélio Couto, você tem que querer muito, muito. Você realmente tem que querer muito. E por que eu queria muito? Porque tudo que eu estava vivenciando até aquele momento, até conhecer o Hélio através da Priscila, minha namorada, foi quando eu entendi que eu falei, não, eu não quero mais repetir padrões, eu não quero mais. Eu não quero mais vivenciar as mesmas coisas, eu não quero mais ver as mesmas coisas, eu tô cansada. Eu já não tenho mais Deus, porque eu saí da igreja, né? Eu saí do terreiro. Eu já não tenho mais nada, eu tô cansada. Eu tava me perdendo de mim mesma. Tava mal, eu não tava mais. E eu tava achando que eu tava bem, porque eu tenho meu ego, né? E aí o ego, ele é o grande sabotador da vida, sabe? Ele é o grande sabotador da vida, porque eu tava achando que eu tava ótima, batendo no peito que eu tava ótima, mentindo pra mim mesma de que tava tudo bem. E não tava. Eu evidentemente estava em estado de sofrimento. E por que eu te falo que eu estava em estado de sofrimento e que eu não conseguia perceber? Eu usava droga pra caramba. Sabe? Assim, ó, todo final de semana, usando droga. Né? Tipo, isso não é uma coisa boa. Né? Não é uma coisa boa. Eu fazia terapia na época. E foi também o que foi me segurando para que eu não me perdesse de vez. Para que eu não tivesse fora do controle, né? Então algo que era esse Deus, e a gente vai chegar lá, veio me resgatar, literalmente me resgatar, de não, você não pode ir por aí, não é a sua missão aí na Terra, né? Não, a gente tinha um acordo e você vai ter que cumprir. Foi mais ou menos isso que Deus fez comigo, né? Temos um acordo, gata. Vamos acordar? Porque você não tá aí para se perder. Você tá aí para me ajudar. Você já conhece o caminho, né? Porque o terreiro e a Umbanda, que é uma religião maravilhosa para quem gosta do dogma, né? Eu acho que eu não estou aqui para demonizar as religiões, porque é realmente o nosso primeiro caminho para chegar a Deus, é realmente a religião. Eu acho que a gente se sente um pouco órfão, né, de pai. Então a gente procura aí esse pai dentro das igrejas. Então eu não estou aqui para demonizar nada, nenhum. Aliás, eu sou muito grata, porque foi através das religiões que eu consegui chegar onde eu estou agora, né? Então não é o meu intuito vir aqui demonizar as religiões e falar mal das religiões, porque eu acho que a religião ela tem aí seu valor. Ela precisa ser entendida, na verdade, né? Ela precisa ser entendida, inclusive para que ela seja efetiva, ela precisa ser entendida quanto uma das linguagens de Deus e não como a linguagem, somente essa linguagem, né, de Deus. Então a física quântica veio me mostrando toda essa magnitude. Então, ao passo que eu me sentia órfã, eu fui preenchida pela informação através dos estudos da física quântica com o Hélio, que Deus nunca esteve fora. Nunca esteve fora. Sempre esteve dentro. Porque eu faço parte de tudo. Desse planeta, dessa frequência. Eu faço parte
de tudo, né? E aí quando você toma consciência de que não é um ser aquém a Deus, não é ele e eu, não é ele e eu, somos nós, simbiose mesmo, né? Simbiose é unir-se nuclearmente, né? É ser o mesmo. Então, é esse ponto de simbiose. Deus é simbiótico, nós somos Deus, né? E através disso é que eu entendi sobre cocriação. E aí eu saí daquela frequência autodestrutiva de me perder, me autodestruir, me autoflagelar, né? Porque o uso de substâncias que eu tava, no volume que eu tava, da forma que eu tava, promiscuidade como tava, tudo, sabe? Tudo desequilibrado. E quando eu entendo que eu sou Deus e que isso abre a minha mente, que eu expando a minha consciência, é que eu mudo de frequência. Não digo que bruscamente, porque foi gradativamente, ainda é gradativamente, mas eu já senti a diferença do convívio social, que mudou completamente. Eu já não conheço mais ninguém, gente. Todos os amigos que eu tinha, os meus convívios gerais, a única pessoa que ficou mesmo foi a Priscila, que foi quem me apresentou. E ela me apresentou, tá, gente? Não foi impositivo, não. Ela só falou, olha, eu conheci, né? Ela já tinha conhecido, ela tinha visto antes. Aliás, ela fala que eu sou uma das manifestações dela e eu a amo muito. Muito obrigada. Eu vou ser eternamente grata a Priscila por ela ter me mostrado esse caminho e de eu ter escolhido ele, porque o livre-arbítrio tá aí. Eu poderia ter recusado e continuado a viver naquele padrão, mas eu já não aguentava mais o estado de sofrimento que eu tava. Nada na minha vida tava bom, então eu não tinha um relacionamento bom. Eu tava conhecendo ela, não era ainda minha namorada. Ela tava me mostrando, mas ela não era minha namorada na época. Era realmente, a gente tava começando a se relacionar. Foi quando ela falou, olha, eu tô fazendo. Porque ela falou, olha, eu tô fazendo, eu tô entendendo. E assim, você tá numa frequência muito diferente da minha. Eu gostei de te conhecer e vejo que você tá sofrendo. Então, ó, toma aí, vê se você quer andar nesse caminho. Se você quiser vir comigo, que tá me fazendo muito bem. Então, vem aqui comigo que talvez funcione pra você. E aí eu falei, beleza, vamos. Então, eu dei essa chance de abraçar algo que fosse completamente diferente da minha realidade atual, né? Completamente diferente da minha realidade atual, né? Então, eu realmente tive que escolher vivenciar isso. E é intenso, né? É intenso, porque quando você vê a sua vida ruir, eu perdi a minha casa nesse meio tempo. As catarses, as famosas catarses que o professor Hélio fala, que realmente elas são reais, tá, gente? Elas são muito reais. As coisas parecem que estão literalmente ruindo, e estão... e estão ruindo, porque padrões antigos, coisas que você precisa mudar, realmente você começa a mudar, né? Você começa a voltar-se para dentro. E quando você vai para essa viagem do voltar-se para dentro, você faz o caminho inverso. Você já não procura mais Deus fora, você vai para dentro. Você começa a ver um monte de sujeira dentro de si, né? Você começa a achar um monte de coisas, de ecos e de padrões e de repetições e de motivos, inclusive, do porquê que você está repetindo aquilo. E aí começa a vir a consciência, porque aí quando você entra no processo de catarse e ruir, tudo ruir, a princípio parece assim desesperador. A princípio é desesperador, né? Porque tudo que você conhecia está sendo tirado da sua vida literalmente.
Então, toda a sua zona de conforto é tirada, e assim, completamente. Então, tudo se desfaz. Só que aí você começa a... Ou você vence e fala, não, beleza, realmente é isso mesmo, são padrões que eu não quero mais. E começa a fazer esse caminho de o que você quer pra você, por que você escolheu isso, né? E aí você entende e fala, poxa, isso realmente não me fazia mais bem. Ir para esse lugar não me fazia mais bem, né? Se eu fosse, não ia mais ressoar comigo. Você já entende? Você começa a perceber e tomar consciência de você mesmo e da mudança que você quer para sua vida e muda de frequência. Então, por que você está sofrendo por padrões antigos se aqueles padrões não são bons para você? Né? Então, ao passo que é um caos, esses padrões estão sendo rompidos porque dá medo a princípio, né? E agora? Tudo que eu conheço não tem mais. Então não tenho mais igreja, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais ninguém. Então, quando você tem essa proporção de que quem são esses ninguém, né? E quem é você? Você tá com você. E é essa a ideia. Você tem que estar com você. Você tem que estar do seu lado. Mesmo que ninguém esteja, entende? Você tem que estar do seu lado, mesmo que ninguém esteja. Então, mesmo que não tenha nenhum amigo do seu lado, mesmo que não tenha sua família do seu lado, mesmo que não tenha sua namorada do seu lado. Eu sou muito abençoada. Eu tenho pessoas ainda ao meu lado como ela, que foi quem colocou a carta assim na minha mão e falou, toma, vai lá, entendeu? Eu tenho um negócio pra te contar e tá aqui. E eu segui. Tenho ela, que foi quem me ajudou a despertar. Eu tenho a Jaque, que agora é uma amiga querida, recente, que também está em processo de despertar. E é isso, entendeu? Assim, de convívio, agora, neste momento, são essas. Então, assim, a princípio parece desesperador ter poucas pessoas ao seu lado, mas na real, mesmo que não tenha ninguém, né? Encarnado, vamos falar assim. Né? Mas aí vem o outro lado. Esse vídeo vai ficar longo pra caramba, mas eu vou contar, e é isso. Depois eu edito e a gente conversa. Mas acho importantíssimo ele acontecer. Vamos lá, deixa eu estar calma, gente. E aí assim, o quanto é transformador, porque eu já tinha um contato com a espiritualidade através da Umbanda. Foi o meu primeiro contato com a espiritualidade através da Umbanda, porque aí a gente vai para aquele lugar de não estar sozinho, né? Então, encarnado, foi porque eu sempre tive as minhas companhias espirituais. Então, eu tinha já consciência dos meus guias, né? Por conta do meu trabalho quanto umbandista na época. Então, eu já conhecia os meus guias, eu já sabia quem me regia, meu caboclo, que é um espírito maravilhoso, um ancestral, assim, gente, incrível. Ele é realmente à minha frente. Então ele já foi visto inclusive no centro espírita, que aí depois eu também fui conhecer. Quando a gente rompe o dogma, eu também me permiti conhecer outros lugares, estudar outras coisas. E novamente o Alma 11 é esse reflexo de todos esses estudos que hoje eu trago e estou contando aqui para vocês. Então, sabe, eu venho estudando em várias fontes diferentes. Então, por que o meu trabalho aqui talvez seja um pouco diferente, ou não sei também, de outras pessoas quanto taróloga? Porque eu não quero me limitar a ser taróloga, tá? Eu não quero me limitar a vir aqui apenas abrir o tarô para vocês. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Então, eu vou estudar. Estou em processo de estudo em vários lugares diferentes, para que a minha mente cada vez mais seja expandida e para que eu consiga comunicar a vocês que estão me assistindo o máximo de informações possíveis, para que isso chegue em mais lugares, que abra mais possibilidades, para que mais pessoas consigam ouvir. Talvez a minha voz chegue até você.
talvez esse vídeo chegue até você. E se chegou é porque tinha que chegar, entendeu? Porque eu quero que o meu trabalho, quanto Alma 11, seja muito maior do que apenas se limitar a ser uma taróloga, né? Eu sou taróloga, eu sou médium, eu sou Camila, eu sou Deus, então tudo que eu puder de trazer de informação para vocês, que seja relevante, que seja para esse trabalho, para o divino, né? Para que vocês também, talvez seja a minha voz que chegue em você, para você ir lá no Hélio. E eu vou lá procurar, e aí você vira despertar. Então eu tô aqui para abrir isso para vocês, para jogar isso para vocês do jeito que para mim chegou desse jeito e talvez para vocês chegue assim, porque se tiver que chegar, vai chegar. Então eu vou contar, eu tô aqui nesse depoimento longuíssimo, mas para que vocês entendam o que é o Alma 11, sabe? A Alma 11 é a Camila. Não é só taróloga, não é só falar sobre física quântica, não é só, é sobre alma, propósito, sabe? É sobre, e talvez, não sei se vocês assistiram Soul, se você não assistiu, assista Soul, que é uma animação da Disney, que tem a alma 23, se não me engano o número dela é 23, e eu sou a 11, né? E no espiritismo eu consegui também ter esse contato, meu caboclo estava comigo lá, eu incorporei ele lá, inclusive, na primeira vez que eu fui. E os médicos lá, quando me atenderam, viram ele ao meu lado também, dizendo, sua entidade está contigo, né? Então, assim, eu nunca estou sozinha, eu tenho realmente essas entidades ao meu lado. Não só ele, né? Ele é a minha frente, né? Mas eu tenho Exu, Pombogira, Cigana, dentre todos os meus amigos espirituais que sempre estiveram ao meu lado lá na Umbanda, que sempre estarão ao meu lado fora da Umbanda, e porque eles me escolheram, né? Eles me escolheram para me ajudar. Eles são da minha família espiritual, então a gente se ajuda muito a evoluir, porque quando a gente entende a magnitude do universo, a gente entende que estamos todos aqui para se ajudar e que não tem mais ou menos, não tem ou grande ou pequeno, né? Não tem isso. Deus nos ama infinitamente. Se você está num caminho de evolução mais baixo ou mais elevado, Ele te ama do mesmo jeito. Isso é uma escolha sua, e aí você vai ter que aprender a lidar com as escolhas que você faz. Talvez as escolhas que você faça te levem a lugares destrutivos, como eu já cheguei a fazer, né? Onde eu estava sendo levada. Só que aí eu escolhi não ir mais, né? Foi a partir desse momento, foi a partir dessa decisão de eu não quero mais. Eu quero ir para outro lugar. E aí nasce o Alma 11 quanto propósito, né? Quanto voz. Então, o Alma 11 não é só um espaço de tarô. O Alma 11 é um espaço de alma, né? De expansão. E quanto mais pessoas eu conseguir chegar, e quanto mais pessoas eu conseguir ser ouvida, mais eu tenho certeza de que era isso que eu estava acordado lá em cima, sabe? Era isso mesmo que eu tinha acordado. É falar para vocês. É só vir aqui falar para vocês. E claro, tem uma grande ferramenta que é o tarô e que é o baralho cigano, que é uma das linguagens que o universo nos traz para que a gente consiga entender as energias. Então, quanto médium, que é mediador, estar em estado do meio entre os encarnados e os desencarnados, isso é ser médium, é estar no meio. Então, se eu sou esse meio, para que vocês aí que estão me ouvindo acredite que esse meio existe, porque não existe a morte, né? Não existe morrer, né? Estamos em estado de encarnada. Então, isso é um estado, né? Então, eu estou aqui. Então, esse estado é para isso. Então, se o que eu vim fazer aqui
neste corpo, neste tempo. É falar sobre isso, é sobre expandir a consciência, sobre despertar, porque eu despertei recentemente e entendi que a frequência de todo um planeta está em movimento. Eu percebo quanto eu sou abençoada de ter conseguido despertar em tempos de caos, né? Em tempos de sofrimento absoluto, em tempos de guerra, né? Então, eu preciso falar para vocês isso. Eu preciso tentar comunicar para vocês isso de alguma forma, né? Porque quanto mais pessoas sair dessa frequência pequena, essa frequência baixa, mais rápido a gente vai ter um lugar mais agradável para viver, uma sociedade mais justa, com pessoas que realmente se amam em Deus, quando tomam com todas as consciências de que são Ele e que tudo dá certo para nós o tempo todo, porque estamos em caminho de ser apenas felizes, que o sofrimento é causado por nós mesmos e que se eu posso escolher sofrer, então eu posso escolher não sofrer. Então, se está chegando em você tudo isso, é porque é realmente para chegar. Eu comecei esse vídeo com o intuito de fazer um vídeo de abertura de baralho, extremamente nervosa, né? Porque o sabotador, a mente, o ego, faz com que a gente recue, né? Faz com que a gente queira voltar para a zona de conforto. Então esse vídeo tá nascendo não só para o baralho cigano, não só para o tarô, né? É para a alma 11. O alma 11, ele é esse. É esta alma que desperta está, que vai beber de todas as fontes possíveis de informação para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, para que mais pessoas escutem isso. Então, eu vou continuar estudando, eu vou continuar evoluindo, eu vou continuar falando para vocês que vale a pena, por mais tortuoso que seja o início, por mais difícil que pareça inicialmente, nunca fica... no início parece que nunca vai melhorar, sabe? Mas acredite, melhora. São desafios N, mas se ele é fácil ou difícil de transponer, de vencer, de passar, vai depender do quanto você resiste, do quanto você bloqueia. Quando a gente começa a ressonância harmônica, e uma das coisas que eu pedi muito na minha ressonância foi quebrar paradigmas. E aí, isso aqui pra mim já é quebrar um paradigma. De ficar pequena, apenas nos meus atendimentos pequenos, e expandir. E expandir pra alma 11, pra não ser mais a Camila taróloga, mas ser a alma 11. Né? Porque eu tinha já o Camila Taróloga, eu já tinha o Instagram do Camila Taróloga. Falei um pouco da transição, assim, muito timidamente, porque um dos meus processos de catarse foi lidar com o espelho, com o meu ego, né? Eu, uma mulher dentro dos padrões de beleza, sempre usei a meu favor no sentido egóico, né? Então, as pessoas se curvavam às minhas vontades porque eu queria, né? E hoje
Eu venci muito do ego, assim, mas é um trabalho diário, né? É um trabalho diário. Só que aí eu fui para um lugar que quando entrou o meu processo de catarse, foi o primeiro ponto que me pegou. Foi a minha autoimagem, né? Porque a minha autoimagem era uma bênção e uma maldição dentro da minha cabeça, né? Então, quando isso foi colocado na minha frente, porque comecei esse processo de estudar o hélio, tá? Não foi nem ainda o processo de ressonância. Isso já foi a primeira coisa que foi apresentada para mim. Quando eu sentei comigo e fiz, eu tenho problemas com a minha imagem, né? Porque é muito poderosa por conta da beleza e muito insegura, né? Então a insegurança que está sendo vencida até hoje, com aquilo falar com vocês, ainda, né, é vencer a insegurança, né? Vencer a insegurança. O que eu gaguejei no começo desse vídeo, eu vou colocar aqui, eu vou ver se eu faço umas leituras engraçadinhas do começo do vídeo para agora, porque era para ser um vídeo completamente diferente do que está sendo aqui, mas ele está aqui. E se é para ser dito assim, é assim e acabou. Mas está sendo maravilhoso, porque antes de eu fazer o vídeo para vocês, eu fiz uma tiragem de baralho para mim. Abri o baralho cigano e abri o tarô. E tava justamente falando disso. Mais uma vez a espiritualidade conversando comigo, né? Porque eles estão sempre conversando comigo. E aí, quando eu tirei pra mim, falou, é isso, você tem que vencer isso. Se você não vencer, você não evolui. Então, eu falei, então é isso, eu preciso vencer isso. Só que pra vencer isso, eu precisei contar tudo isso pra vocês ainda, antes de começar a abrir o baralho, sabe? Antes de expandir o Alma 11 para que vocês toda semana venham aqui assistir, porque eu tenho certeza que vocês vão vir, porque eu tô feliz, muito feliz e grata. Porque pela primeira vez, assim, eu tenho sentido a alegria plena de trabalhar somente com a espiritualidade, né? Trabalhar somente com o que eu vim fazer aqui. Então, para mim é motivo de alegria abrir o baralho. Assim, é lindo, é uma coisa tão forte, tão, eu sempre tive essa conexão com o baralho. Desde que eu comecei, fazem 6 anos, acho que vai fazer um pouco mais, talvez 7 ou 8, que eu peguei o baralho pela primeira vez. E eu me lembro como foi. Eu tinha acabado de conhecer o meu pai de santo, que na época, né, o pai Gustavo de Oxum. E ele pegou e falou assim, nossa, eu tenho sentido que você tem algo muito forte com o povo cigano. E aí ele pegou o baralho dele. Na época eu nem estava na casa ainda, eu fui a primeira filha da casa. Gente, esse vídeo vai ficar longo, mas eu faço em 2 partes, enfim, não importa que saia. E aí ele pegou e falou assim, pega o baralho e joga pra mim. E eu abri o baralho, eu nunca tinha pego um baralho cigano na minha vida, né? Foi a primeira vez. E eu abri o baralho pra ele e ele falou, vai falando o que você vem sentindo aí, o que vier na sua cabeça você me fala. Eu falei, tudo bem. E aí abri o baralho, pra mim não estava fazendo sentido algum do que estava sendo dito, mas eu estava dizendo aquilo que estava vindo na minha cabeça. Ao final da consulta, que foi a primeira consulta na vida, ele falou, nossa, você tem uma ligação fortíssima com a cigana, né, com o povo cigano. Porque eu li o baralho sem nunca ter visto na vida, sem nunca ter estudado ele na época, sabe?
foi realmente divinamente guiada pela entidade que me acompanha até hoje. Eu sou muito grata. Então, para mim, hoje, daquele dia para cá, para agora, eu fico tão alegre, tão grata de hoje poder fazer só isso na minha vida, sabe? Que é abrir o baralho, que é ajudar quem precisa, que é ser orientadora. Porque eu acabei de me recordar que muitas amigas na época, algum tempo atrás já, sempre me procuraram como referência para acolhimento ou para religião mesmo, de o que eu faço, se eu acendo uma vela, se eu tomo um banho. Tem uma história bem curiosa, meu ex-padrasto uma vez chegou em casa, né, assim, uma guia de Exu na mão. E aí eu já era da Umbanda, mas enfim, ele pegou e deu na minha mão a guia de Exu e falou assim, você cruza ela pra mim? Aí eu falei, como assim eu vou cruzar a guia pra você? Cruzar é energia, colocar energia. É colocar a energia lá, da entidade, né? A entidade, ela é feita também de energia, assim como nós, eu falo muito disso lá no Alma 11, então me segue pra você ficar vendo tudo que eu falo sobre energia. Então, coloca energia pra mim, cruza pra mim, leva lá pra cruzar. Eu falei, mas eu não posso cruzar a sua guia, né? Coloquei energia porque eu não sou mãe de santo. E ele não sabia que eu era da casa, tá? Ele não sabia. Eu falei, mas eu não sou mãe de santo, não posso cruzar. Aí ele falou, não, você é sim. E eu fiquei com a guia. Eu falei, tá bom, eu vou ficar com a guia aqui comigo, mas... E assim, eu coloquei junto do meu Exu, que é um Exu 7 capas, meu querido Exu 7 capas. Conversei com ele, assim, de uma vela ali ao lado dele. Falei, olha, meu velho, pedindo pra mim, então que seja pro bem, que seja pra proteção, né? E depois eu devolvi a ele. Então, o que ele via, né? Talvez ele via o que eu vim fazer aqui. Então, eu não sou mãe de santo. Hoje, quase fui. Quase fui na casa de santo. Eu fui a primeira filha da casa. Exu, o Exu regente da casa, seu Exu do lodo, sua bênção. Ele chegou a cogitar, né? Ele chegou a cogitar, inclusive a me convidar, mas eu nunca tinha me sentido segura, né? Então, de novo, a insegurança me barrava, né? Para minha missão, que era trabalhar com a espiritualidade. Então, hoje, com o caminho das palestras, com a ressonância, com essas ferramentas, com o espiritismo, com tudo que eu aprendi no budismo, com tudo que eu aprendi no umbandismo, um pouquinho que eu aprendi do candomblé, que eu tive a oportunidade também de estar em casa de candomblé, aprender com mãe de candomblé, com mãe de santo de candomblé, o Milaré. Então eu aprendi com muita gente, eu tive oportunidades na vida religiosas de entrar em contato com a espiritualidade e ser muito bem orientada, para que agora eu seja orientadora. E aí o Alma 11 agora está nascendo, e já nasceu, porque chegou a hora. Não dá mais para eu esperar, não dá mais para eu virar as costas pro que eu vim fazer aqui. Não dá mais para me sabotar ou temer. Esta é a hora. Então, se esse vídeo chega até você, que eu acho que eu vou postar inclusive como depoimento da RH, porque tá sendo, né? Mas se está chegando agora para você, entenda, a Alma 11 é isso. É a Camila Alma,
que está a alma e está a Camila agora, está aceitando o que ela veio fazer. E se você está aqui é porque você acredita, junto comigo. Do jeito que eu sou aqui, do jeito que eu sou aqui. Ai, um dos meus processos de catarse foi perder o dente, assim, que é a minha imagem, o meu ego, né? E até hoje eu ainda brigo, sabe? Então, pra mim, esse vídeo tá nascendo pra isso. Pra romper. Então, eu vou postar esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal. O primeiro vídeo que eu apareço. Então vai ser o primeiro vídeo pra gente começar, pra vocês me conhecerem, pra vocês entenderem antes de começar a fazer vídeos apenas sendo taróloga, pra que vocês entendam quem é essa pessoinha. Tô gravando até assim, né, na coisa, na vertical. Aí, gente, vertical. Nem deveria, né? Tem que ser horizontal pro YouTube, não sei o quê, mas assim, esse é um vídeo de apresentação, é um vídeo de depoimento, é um vídeo de rompimento, é um vídeo sincero de bem-vinda à nova vida, né? E bem-vindo você que tá vendo isso. Bem-vindo a esse processo. Bem-vindo aos oráculos, bem-vindo, porque vai ser essa ferramenta que eu vou usar para ser voz do universo. Então é essa ferramenta que eu vou usar para ser voz do universo. Aliás, vou mostrar pra vocês aqui. Eu comprei um baralho novo, porque eu tô muito empolgada, gente, pra vir aqui com vocês. Assim, tá realmente sendo muito maravilhoso. Eu comprei um baralho novo, lindíssimo, lindíssimo. Olha essa carta. Olha essas cartas. Então, comprei um baralho novo pra poder gravar. Ganhei um tarô pra gravar. A Priscila é uma grande incentivadora no meu trabalho, porque ela realmente ela tá perto de mim, ela vê o tamanho disso, né? A espiritualidade me cerca 24 horas por dia, 7 dias por semana, dormindo e acordada. Eu respiro isso 24 horas por dia. E eu faço outros trabalhos, né? Com design, por exemplo, que é uma aventura nova também. E tudo que eu faço agora, todo projeto que eu ponho na mão, eu vou e consulto a espiritualidade. Então, para cada pessoa que vem aqui comigo, para cada pessoa que vem aqui conversar comigo, seja através do baralho, seja através da mentoria, seja através do que for, seja através do design, eu consulto a espiritualidade para que eles me mostrem o melhor caminho, para que aquele design seja o melhor para aquela empresa ou que seja melhor para o alma, para que eles me guiem sempre para o que deve ser feito. Então, para cada pessoa que vem aqui conversar comigo, para cada alma que chega até mim, né, alminhas? Para cada alma que chega até mim, que eu seja a voz da espiritualidade para essa pessoa. Para que ela avance, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Então, o meu intuito sempre vai ser ajudar e ajudar. Então, a Alma 11 é isso. É a canalização de Deus, da espiritualidade,
E é essa pessoa Camila, que aceita ser esse canal. E que aceita essa missão de falar sobre isso para mais pessoas. Que aceita seu canal através do oráculo. Que aceita essa missão. E que tá aqui abrindo o coração, contando essa história para vocês. Para que mais pessoas possam se sentir mais próximas da realidade. Eu não tô querendo ser melhor taróloga no mundo, porque eu sou a taróloga Camila. E só existe esta, entende? Quanto alma. Então existem várias, porque cada pessoa se conecta com das almas por frequência. Então se você chegou até essa frequência, que sou eu, é porque é eu e você. É a nossa frequência que vibra junto, que tá junto e que faz sentido junto. Porque não existe o melhor e o pior. Existe nós, juntos, o tempo todo. Então é de uma grande alegria vir aqui, me apresentar para vocês e dizer: bora trabalhar. Bora trabalhar. E eu tô muito feliz. Muito feliz. E eu tô muito grata a você que assistiu até aqui. Porque você tá aqui. Porque você ressoa comigo. Porque nossas almas se reconhecem. Porque nós estamos na mesma frequência. E se você me der a oportunidade de cada vez mais me conectar a você, eu vou dar o meu melhor. Sempre. Eu tô aqui olhando pra vocês e dizendo: eu aceito e vou dar o meu melhor sempre. Eu larguei todo o meu trabalho de qualquer outra coisa. Eu trabalho com design agora apenas, mas o design é o meu trabalho secundário. Não é mais o meu trabalho principal. Design e social media. Não é o meu trabalho principal, mas eu trabalho com isso também. Mas eu tô feliz e grata por estar aqui hoje com vocês. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei tudo, se eu não falei tudo, enfim, mas eu acho que foi tudo que tinha que ser dito. Foi dito. E eu abro o baralho dizendo isso, que eu vejo o que deve ser visto, que eu digo que apenas o que deve ser dito, porque eu sou apenas o caminho do meio. Então, que esse caminho do meio chegue até você, que a espiritualidade chegue até você, que o universo ressoe com você e que você encontre quem você é de verdade, assim como eu estou encontrando quem eu sou de verdade. Então, que você encontre a si mesmo. E que você consiga ver o quanto você é uma grande alma, agora encarnada, mas será sempre um grande espírito, porque não existe morrer. Estamos todos vivos, só em condições diferentes. Bom, meus amores, é isso. E bem-vindos ao Alma 11.